O livro que eu vou apresentar se chama Meus Desacontecimentos, a História da Minha Vida com as Palavras. Ele foi escrito pela Eliane Brum e essa daqui é a segunda edição dele. E a sua editora foi a Arquipélago. No vídeo eu pretendo apresentar o incêndio na prefeitura, que é um dos capítulos dentre dos muitos outros que eu amei, e esse é o meu preferido. Essa é uma representação que eu fiz da Eliane Brum quando ela tinha 8 anos. Ela nasceu 2 anos depois do golpe de 64 e 2 anos antes do Ato Institucional 5, que oficializou basicamente a nossa ditadura e foi um dos períodos mais violentos e opressivos no Brasil. Ela, desde pequena, tinha uma concepção do mundo muito diferente que a maioria, porque enquanto muitos se oprimiam ou eram simplesmente ignorantes e aprovavam de todas as formas a ditadura, ela não aprovava nem a família dela. Eles eram vistos como pessoas de esquerda, então naquela época necessariamente comunistas. E a família dela tinha uma cultura muito forte da leitura, do conhecimento e principalmente do senso crítico, que era gerado por essas leituras. E esses livros que ela lia, ela não podia falar com ninguém fora de casa, porque se soubessem, podiam denunciar os pais dela, prender os pais, pegar os livros, talvez até ter os pais desaparecidos. Então ela não tinha noção e ficava muito triste porque não tinha com quem falar. Ela era uma pessoa que, se saísse na rua, mesmo tendo um senso crítico e muita coisa a dizer, ela não podia dizer porque senão ela simplesmente poderia estar denunciando os próprios pais de viverem e criticarem. Uma das formas de protesto dela foi na escola, quando a escola pediu para todos os professores que mandassem os alunos cantarem o hino nacional para comemorar o fato do general Ernesto Geisel conseguir chegar a um posto. E ela, diferente de todos, não cantou o hino e ficou sentada, protestando, em silêncio. E como consequência desse ato pacífico de manifesto, o Dia do Índio, que era uma das datas preferidas dela, porque nesse dia ela era escolhida para ler um poema sobre o Dia do Índio, que era completamente preconceituoso, mas muito especial para ela. Ela gostava muito dessa data e queria sempre fazer isso, como sempre era. Até que ela se manifestou, ela acaba sendo substituída por uma menina que a professora usa como desculpa, dizendo que a Eliane Brum não tinha a cor suficientemente mais escura, os olhos escuros, nem o cabelo suficientemente grande para representar uma indígena. Ela colocou uma menina substituindo a Eliane, que era mais clara, dos olhos mais claros, da pele mais clara e do cabelo mais curto do que o dela. Bem, o pai da Eliane, ele era um dos fundadores lá de Injuí, que era a terra natal dela, do ensino superior comunitário. E essa fundação era vista pelos aqueles que se dizem de cidadão de bem lá daquela época como o antro dos subversivos e como se lá tivessem apenas cabeludos e comunistas, que para eles na verdade era a mesma coisa. E o pai dela não era nem cabeludo nem comunista. Na verdade, ele aparava a barba, assim, praticamente constantemente, assim como o cabelo. Ele também não concordava totalmente com as ideias comunistas. Qualquer coisa dirigida a esse pai dela era usado contra eles. Havia uma espécie de escola rural que queria fazer uma modificação, e nela havia no calendário um respeito com a agricultura local da época, a ambientação, e era falado sobre a economia local e era acrescentado a família nesse calendário. Os ditadores da época viam isso como algo potencialmente perigoso à opressão realmente deles. O prefeito e o pai dela fizeram um encontro, e nesse encontro com a comunidade eles tiveram uma espécie de debate que foi completamente planejado em relação ao prefeito e os demais que iam a favor dele, para que ele não perdesse em nada. E o prefeito
ele, antes mesmo de ser prefeito, ele foi um péssimo aluno do próprio pai dela. Ele declarou assim: "E para o professor Argemiro não ficar triste", prosseguiu. Essa foi a frase referente ao pai dela. E ela ficou chocada e muito triste, porque ela tomou a dor do pai dela para si própria e chorou muito e realmente ficou péssima com isso, porque ela sabia que ele tinha sido destruído naquele palco. Vendo seu herói decaído, ela ficou realmente mal em lembrar de todas aquelas frases irônicas referente ao pai dela, que era um herói. No caminho para casa, ela realmente só pensava em vingança. Mas, ao chegar em casa, acaba que ela pensa em elaborar melhor essa vingança e acaba refletindo no porquê ela não poderia colocar fogo na prefeitura. E de acordo com os pensamentos dela e todas as coisas que ela havia construído, isso com apenas 8 anos, se ela colocasse fogo na prefeitura, ela iria acabar com a ditadura. Então isso seria perfeito para ela, porque acabaria também com o prefeito que humilhou o pai, ou seja, seria uma espécie muito forte de vergonha, porque agora não seria o pai dela que estaria humilhado, mas seria o próprio prefeito Arena. Então ela vai lá, pega um fósforo e fica com a barriga toda embrulhada, vai para a prefeitura e quebra vários fósforos antes de conseguir botar algum fogo em qualquer lugar. E acaba não funcionando porque o fósforo quebra e realmente só com fósforo não dá certo. Ela vai lá e conversa com o irmão dela, que é um mano pequeno, e pergunta como colocar fogo no lugar. E como ele adorava falar sobre informações e não questionaria nem um pouco uma pergunta absurda daquelas, ele simplesmente falou exatamente a instrução, mas ela desistiu. E para sorte dos prefeitos e de todos aqueles ditadores, ela nunca mais viu o pai dela sendo humilhado por um deles, então não repetiu isso. Eu vou ler, para finalizar, uma frase que eu gostei muito dela, da página 61. Ouvi de alguns chefes que a indignação faz mal para o exercício do jornalismo. Que bom jornalista não tem causa. Discordo. Indignação só faz bem para quem tem como única causa do patrão. Essa foi minha apresentação e espero que vocês tenham gostado. Eu, sem sombra de dúvidas, indico esse livro para todos e todas que queiram se construir como ser humano e criar uma maior empatia.